Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da volta de Jesus, dando continuidade ao estudo Como Enfrentar o Futuro Sem Medo. Hoje nós estaremos falando sobre o impacto da volta de Jesus com relação ao arrebatamento. O arrebatamento, ele, de acordo com algumas linhas, alguns pensam que pode ser antes da tribulação, no meio da tribulação, antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Eu, particularmente, acredito que será antes da tribulação. Então, muitas pessoas hoje na nossa igreja, nas igrejas hoje, elas ocupam uma posição como em cima do muro. São aquelas que não estão comprometidas com o Senhor de verdade. São aquelas pessoas que estão indo às reuniões da igreja, muitas das vezes dão um dízimo, fazem obras, serviços na igreja, mas elas, na verdade, elas não são cristãs. Por quê? Porque elas não levam uma vida que agrada ao Senhor. Elas são apenas consideradas como religiosas. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a tomarmos uma posição como servos do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai, prometido pelo Filho, a nos capacitar a todas as coisas. Não tem como sermos cheios do Espírito Santo e vivermos uma vida de religiosidade. Se formos lembrar da parábola das 10 virgens, onde metade delas estavam com as suas vasilhas cheias de azeite e a outra metade não tinha azeite, só tinha azeite. Quando se deram conta, o azeite já tinha acabado. E aí foram procurar tarde da noite, porque à meia-noite que ouviu-se o chamado, o grito, eis que o noivo está à porta. E essas virgens nécias resolveram procurar o azeite, tarde demais. E assim é a nossa vida. Não podemos deixar para depois aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida hoje. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que estar nos preparando dia após dia para a volta de Jesus. Não só para o arrebatamento, mas até mesmo para o dia da nossa morte. Se uma coisa temos certeza, é que dessa vida nós passaremos. Seja através da morte ou seja pelo arrebatamento. Mas nós passaremos dessa vida. E temos que nos preparar, porque nós não sabemos quando isso irá acontecer. A Bíblia diz que só o Senhor sabe o dia e a hora. Ora, se nós não sabemos nem o dia nem a hora, nós temos que estar nos preparando todos os dias. Todos os dias temos que estar nos preparando para a volta de Jesus. E na parábola de Mateus 24, ele fala da parábola do servo mau. Qual é a característica de um servo mau? O servo mau diz, meu senhor vai demorar a vir, ou seja, é alguém que perdeu a realidade da iminência da volta de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é o seu pensamento com relação à volta de Jesus? Você perdeu a realidade iminente da volta de Jesus? Você também acha que o Senhor Jesus tarda muito a vir, que Ele está demorando muito? Então deixa eu viver minha vida, deixa eu fazer as minhas tarefas, aquilo que eu acho que é importante, aquilo que eu acho que é interessante, porque o Senhor não vai vir agora, Ele vai demorar. É assim que você pensa também? Olha, o servo mau, ele era considerado mau justamente por isso, porque ele não tinha essa certeza da volta iminente do seu Senhor. Em igrejas nas quais a volta de Jesus não é falada, não é proclamada, não é pregado sobre a volta de Jesus, isso faz com que as pessoas não tenham um padrão alto de santidade. O que significa ter um padrão alto de santidade? Significa você deixar de fazer aquilo, ou deixar de vestir aquilo, ou deixar de praticar aquela tal coisa? Não. Por mais que nós desejemos, nós nunca vamos atingir o padrão de santidade que nós queremos, porque quem faz isso em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós uma vida de santidade. Nós, pelo nosso próprio esforço,
nós só vamos conseguir atos de religiosidade. Precisamos aprender a depender dia após dia do Espírito Santo para que ele produza em nós uma santidade, a santidade que agrada ao Senhor, a santidade que é a santidade que o Senhor deseja, a santidade que a noiva precisa ter para estar pronta para encontrar com o noivo. Então, a volta de Jesus, ela é uma verdade essencial para que produza essencialmente o quê? A santidade no povo de Deus. Além disso, o servo mau também é aquele que diz: o meu Senhor foi embora faz tempo, não tenho ouvido nada sobre ele, não tenho estado realmente em contato com ele, posso viver de maneira extravagante, né? E aí esse servo mau, ele vive do jeito que ele quer, fazendo as coisas que ele quer, né? Por quê? Porque ele não tem se relacionado com o servo, ele não tem visto o servo, não tem ouvido falar nada do servo, do seu Senhor. Ele não tem se relacionado com o seu Senhor, ele não tem ouvido nada sobre o seu Senhor, ele não tem entrado em contato com o seu Senhor, né? Então ele acha que, não, meu Senhor vai tardar a vir, eu posso viver de uma maneira extravagantemente do jeito que eu quero. Bom, contudo, o Senhor colocará a sua unção em algo que nós humanos podemos controlar. É como se o Senhor dissesse: ao menos que eu seja autorizado a estar no comando, você pode passar por vários rituais religiosos, usar todas as suas palavras e títulos, mas o resultado não será como o que vem apenas pela unção do Espírito Santo. É exatamente isso que eu já falei e vou repetir. A nossa santidade, a nossa busca da nossa santidade pelas nossas próprias forças, por nós mesmos, ela só vai produzir atos de religiosidade. Mas a verdadeira santidade, aquela santidade em que o Senhor deseja da igreja, da noiva, essa é produzida por uma vida de entrega, por uma vida total de dependência do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é completo, ele é fiel em nos julgar e em nos salvar. Se não vivermos para ele como nosso Senhor e Salvador, nós o encontraremos como um juiz. Essas são as duas opções que qualquer um de nós terá. Mateus 24:50 diz: virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e uma hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte como os hipócritas, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Ora, precisamos ter em mente que Jesus, ele não é só o Salvador. Ele também é o Senhor e Salvador, mas ele também é o juiz. O juiz perfeito, porque a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Mas a justiça do Senhor, ela é uma justiça verdadeira. É a justiça eficaz, é a justiça pura, é a justiça real. Pranto e ranger de dentes. Ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Ele usa essa frase cerca de 5 vezes no Novo Testamento para aquelas pessoas que souberam tudo sobre ele, que ouviram tudo sobre a verdade, que estiveram próximas dele toda uma vida, mas nunca se comprometeram totalmente com Jesus. Precisamos estar pensando sobre isso. Olha, haverá pranto e ranger de dente para aqueles que ouviram toda a verdade sobre Jesus, que estiveram próximos dessa verdade toda uma vida, mas que nunca se comprometeram realmente com o Senhor. Haverá pranto e ranger de dentes, porque elas perceberão que de repente estiveram tão perto que poderiam ter dado um passo a qualquer momento, mas nunca o fizeram. Por isso, serão excluídas para sempre. O primeiro uso que Jesus faz dessa frase é encontrado em Mateus 8,12. Vocês estão rejeitando-me, mas os gentios virão. Eles entrarão no reino e vocês serão excluídos. Jesus estava falando aos seus compatriotas, os judeus. Essas são as pessoas que souberam de tudo, que tiveram todas as oportunidades, mas nunca a aproveitaram. Eu espero que você que está me ouvindo não tenha sido um desses. Eu espero que você não tenha que se arrepender
de ter estado tanto tempo perto do Senhor, tanto tempo ouvindo do Senhor e nunca se interessou de verdade em ser totalmente do Senhor. Por toda a vida, essas pessoas estiveram próximas de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, mas nunca assumiram um compromisso com Ele. Não sei se vocês lembram da passagem de Moisés, quando o Senhor quis se relacionar com todo o povo. E o Senhor chamou o povo para se relacionar com Ele intimamente. Sempre foi a vontade de Deus de se relacionar com todas as pessoas. Sempre foi. Mas o povo não quis. O povo teve medo. O povo temeu a Deus. E eles pediram para que Moisés fosse o intercessor, ou seja, que Moisés fosse aquele que trouxesse aquilo que o Senhor queria falar. Não quiseram a intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Em outra versão diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Percebemos que o convidado tinha recebido o convite para a festa, mas não deu importância para usar o traje adequado para a cerimônia, que é a justiça de Jesus Cristo, né? Ser justificado pelo Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida, reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração e nos levar a uma vida de santidade, nós estamos vestidos adequadamente para as bodas do Cordeiro. Quero falar sobre as 10 virgens, né? Vou falar novamente. As 10 virgens representam as pessoas que frequentam a igreja. Todas elas estavam esperando o noivo e elas sabiam que eles estavam vindo. Ou seja, todas eram o quê? Cristãs. Todas estavam à espera do noivo. Todas tinham lâmpada e azeite. Quase sempre na Bíblia o azeite representa o quê? O Espírito Santo. Todas adormeceram, tanto as prudentes quanto as nécias, as loucas. Mas havia uma diferença entre elas. A diferença é que as virgens sábias, né? As virgens prudentes, elas tinham azeite não só nas suas vasilhas, como elas tinham azeite de reserva, caso o azeite das vasilhas acabasse. Mas as virgens nécias não. As imprudentes só levaram azeite suficiente para aquele tempo que elas estariam ali. E todas adormeceram, ou seja, todas ficaram meio que dormindo, né? Todas precisavam ser despertadas do sono. E aí ouve-se a voz, eis o noivo. E as sábias tinham azeite suficiente para esperar o noivo o tempo que fosse preciso. Queridos, às vezes nós temos um tempo de relacionamento com o Espírito Santo, experiências profundas com o Espírito Santo, mas achamos que aquela experiência que tivemos lá no passado, que ela será suficiente, né, para toda uma vida. Só que não. É preciso estarmos permanentemente cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A maioria de nós concorda, né? Não vos embriagueis com vinho, mas precisamos entender o que precisamos entender é que ele nos diz, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, encher é você estar completamente controlada, completamente dominada, completamente abastecida do Espírito Santo na sua vida. Não se trata de um preenchimento que ocorre e que acontece uma única vez. Alguns dizem,
Alguns anos atrás eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi o dom de línguas, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu curava, em nome de Jesus eu curava enfermos, eu orava pelos doentes, eles ficavam curados, eu orava pelos endemoniados, eles ficavam libertos, né? O que passou? Não, a Bíblia diz que a gente precisa continuar ser cheios do Espírito Santo. É interessante notar que as virgens prudentes diziam às loucas: ide, vá lá os que vendem, comprai também para vós, né? Ele tem que ser comprado. O Espírito Santo, ele é um dom. Mas se quisermos continuar cheios dele, nós temos que pagar um preço. Lá, Jesus fala para a igreja de Laodiceia: como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O Senhor Jesus, ele fala lá em Apocalipse, né? Que nós deveríamos comprar o ouro. Para que você seja permanentemente cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar de você mesmo. Você tem que se esvaziar de você mesmo. Não tem como um copo ser cheio de água se ele está cheio de vinho. Primeiro você tem que jogar fora o vinho para você poder encher de água. E assim é viver uma vida permanentemente de ser cheio do Espírito Santo. É preciso nos esvaziarmos de nós mesmos. As virgens loucas, quando elas resolvem comprar o azeite, o que acontece? Elas descobrem que é tarde demais. Quando elas voltam, a porta já está fechada. E Jesus diz que não as conhece. Compreendo que isso significa que elas jamais estiveram entre os eleitos de Deus. Podem até ter entrado, mas Deus sabia que nunca passariam no teste. A Bíblia fala dos vencedores. Os vencedores receberão a coroa. Aqueles que chegarem até o final. Muitos corredores correm, né? Num campeonato. Muitos atletas participam, né, daquele campeonato. Mas somente um chegará a ser vencedor. No nosso caso, não é uma pessoa só que será vencedora, mas somente aqueles que chegarem no grid de largada, que chegarem lá naquela faixa, né, em que está preparada para aquele que chega primeiro. Somente aqueles que completarem toda a trajetória até o final, esses serão chamados vencedores. E como podemos comprar então o azeite? De que maneira podemos comprar o azeite? Pela oração, pela leitura da palavra e esperando em Deus. Isso não é fácil. Isso requer uma disposição, uma entrega, um desejo, né? Isso leva tempo, leva esforço. Não acontece assim simplesmente. Nós temos que tomar uma decisão de buscar ao Senhor, se esvaziar de nós mesmos, buscar compreender mais da sua palavra, um relacionamento de intimidade através da oração, do relacionamento com o Senhor. Isso não é algo que é fácil. Isso não é fácil. Isso requer disciplina, isso requer busca, isso requer entendimento, isso requer sede pelo relacionamento com o Senhor. Jesus fala também, né, que todas as nações, um dia serão reunidos diante dele e se apartarão uns dos outros, como o Senhor aparta os bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 32, 33. O Senhor Jesus está dizendo que ele separará os bodes das suas ovelhas,
né? O Senhor fala, isso aí já é no finalzinho, na segunda vinda de Jesus. Mas o Senhor fala também que Ele recolherá o trigo do meio do joio. Nós ficamos muito preocupados, né? Achando que temos que tirar o joio do meio do trigo. Não é assim que será. O Senhor retirará o trigo e o joio ficará. O título de Jesus na eternidade é chamado de o leão da tribo de Judá. Jesus é o nosso leão. Jesus é aquele que diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas é também aqueles que diz: vinde, benditos de meu Pai, para o lugar a qual eu preparei, né? O Senhor, Ele preparou e Ele está preparando um lugar para a sua igreja. O Senhor, Ele está preparando um local para a sua noiva. E eu pergunto para você, qual o impacto que terá na sua vida a volta de Jesus? O arrebatamento. Você está preparado? O seu coração tem ansiado pela volta do Senhor? Você tem desejado ansiosamente para estar com Ele? Ou você tem vivido só uma vida de religiosidade? Uma vida de apenas servir, praticar, cumprir com as suas obrigações religiosas? O que você tem escolhido viver? Como tem sido a sua prática de vida? Como você tem vivido nesses últimos dias? Olha, esta palavra não é só para te dar um ânimo de que nós não temos que ter medo do futuro. Todo o futuro já está predito. Tudo que irá acontecer já está predito. O Senhor já falou, não temos que ter medo, temos que apenas confiar. Mas também o meu objetivo aqui é estar trazendo despertamento para você que está dormindo, para você que está achando que Jesus não vai voltar agora, ou que Jesus, pode ser que Ele realmente não venha agora, exatamente nesse momento. Vou refazer a palavra para você que não entende que a volta de Jesus é iminente. Pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, Ele voltará. E Ele buscará uma noiva, aquela que está ataviada, aquela que a si mesmo se atavia, aquela que está se preparando, que está branqueando as suas vestes, que está se adornando do ouro puro. Queridos, ainda dá tempo. O noivo ainda não chegou. Ainda não ouvimos a voz dizendo: eis que o noivo está à porta. Ainda não ouvimos. Ainda podemos encher as nossas vasilhas de azeite. Ainda podemos encher não só a nossa vasilha, mas podemos guardar bastante azeite para que possamos esperar o dia que o noivo vier encontrar conosco. Não perca essa oportunidade. Não venha se arrepender depois de você ter estado tanto tempo com Ele, de ter ouvido falar sobre Ele e ter perdido a oportunidade de se relacionar com Ele. O Senhor está preparando a sua noiva. O Senhor está preparando, o Espírito Santo está preparando a noiva do Cordeiro. E Ele vai levar a sua noiva, sim, mas a sua noiva, ela é pura e santa, sem mácula e sem ruga. É essa noiva que Ele levará. O que você tem feito que tem te afastado do Senhor? O que você tem deixado de fazer que tem entristecido o Senhor? É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de techuvá, de voltar ao Senhor, de nos voltarmos para o Senhor de uma maneira como nós nunca estivemos, numa intimidade cada vez maior com Ele, para que estejamos preparadas como uma noiva se prepara para as suas bodas. Eis que o noivo está à porta. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Hoje Jesus bate à nossa porta. Nós podemos escolher abrir, e Ele fala isso para a igreja, lembrando que Ele fala isso para a igreja, não é para o mundo. Nós podemos abrir
e deixar o Senhor ceiar conosco. Ou podemos não abri-la e perder a oportunidade de ser a noiva e de viver numa eternidade com o nosso amado e precioso Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra, que esse pequeno estudo possa trazer edificação na sua vida, possa te chamar ao arrependimento, possa te chamar a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Amém.